Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho em trechos de um livro que, olha, provoca bastante. O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Um livro bem conhecido. Muito. E a nossa missão aqui é simples, assim. É tentar entender a engrenagem que ele propõe para tirar as ideias do papel, sabe? E transformar em resultado de verdade. Exatamente. E o interessante é que a fonte nos guia por uma jornada bem clara, quase um passo a passo, né? Uhum. Dá pra gente pensar em 3 grandes momentos. Primeiro, um acordar, tipo, um choque de realidade pra gente entender onde a gente tá. Depois vem o agir, que é o motor pra sair do lugar. Certo. E por fim, o mais profundo, o reprogramar, que é mexer lá nas crenças que sustentam tudo isso. É uma construção de dentro pra fora. Boa. Então vamos começar por esse acordar. E o ponto que me fisgou logo de cara foi uma distinção que a fonte faz entre o que é comum e o que é normal. Ah, sim. E isso é fundamental, porque parece a mesma coisa, né? Mas não é. Ele descreve uma cena que, nossa, acho que muita gente vai se identificar. A do pai de família. Essa mesma. O pai chega em casa, exausto do trabalho, mal consegue dar atenção para os filhos, para a esposa, janta vendo TV, paga umas contas e, sabe, desmaia na cama. Uhum. Aí uma vozinha na cabeça dele até pergunta: é isso mesmo? Mas ele logo responde para si mesmo: ah, isso é normal. E é aí que vem o soco no estômago, né? Porque o autor contrapõe essa cena com o que ele define como normal ou o que deveria ser normal. Exato. O mesmo pai chega em casa e é recebido com abraço. O jantar é um momento de risada, de conexão. As finanças estão organizadas, o relacionamento tem carinho. A diferença é brutal. Total. O comum é o que a maioria faz, é a média. Muitas vezes é uma vida anestesiada, sabe? Onde a gente aceita a disfunção como padrão. Pois é. O normal, na visão do livro, é a vida plena, abundante. E aquela vozinha da consciência que se cala no primeiro cenário é a metáfora perfeita para o momento em que a gente se acostuma com menos do que merece. É impressionante como a gente normaliza o esgotamento, né? O comum vira uma desculpa para não buscar o normal. E isso me leva a uma outra imagem do livro que é fantástica para explicar porque a gente se contenta. Ah, essa é ótima. A metáfora do pescador. Sei qual é. Imagina a cena. Um pescador ali na beira do rio. Ele joga a linha e... pá! Pega um peixe enorme, um tucunaré gigante. Um peixão. Ele olha para o peixe, admira e joga de volta na água. Aí acontece de novo. Um tambaqui de 10 quilos. Mesma coisa, devolve. De repente ele fisga uma tilapinha, bem pequena. Uhum. Aí ele sorri, satisfeito, e coloca no cesto. Alguém que está vendo a cena, intrigado, pergunta: ué, por que você devolveu os peixes grandes e ficou com um pequeno? E a resposta? E ele responde com toda a naturalidade: é que lá em casa a frigideira é pequena. Essa imagem da frigideira poderosa, ela é a representação perfeita das nossas crenças limitantes. Exato. A frigideira pequena são as fronteiras que a gente mesmo desenha para a nossa vida. Eu só consigo ganhar até X por mês, relacionamento bom não é para mim. Eu não sou inteligente o suficiente para aquele cargo. Isso. A gente devolve os peixes grandes, as grandes oportunidades, os relacionamentos incríveis, o sucesso, não porque eles não existem, mas porque a gente acredita lá no fundo que eles não cabem na nossa vida. A nossa realidade se encolhe para caber na nossa crença. Essa imagem da frigideira me faz pensar. É quase como se a gente construísse a nossa própria prisão, né? Mas por que a gente se apega tanto a ela? O que nos mantém lá dentro? Essa pergunta nos leva direto para o que a fonte chama de zona de conforto. Que de confortável não tem nada, né? Nada. A imagem que o livro usa é ainda mais forte. Uma pessoa parada no topo de um tonel gigante, cheio de uma substância fedorenta. Nossa. Ela tá lá, parada, suja, enquanto as pessoas em volta gritam: sai daí, pula daí. E a resposta dela é sempre uma de 3. Ou ela se justifica, não é tão ruim assim, ou acusa os outros, a culpa é de eu estar aqui é de vocês, ou simplesmente ignora. E o que mantém ela presa ali? As historinhas. Historinhas. Adorei o termo. São as nossas desculpas, certo? Exatamente. São as justificativas, as mentiras que contamos para nós mesmos, ou até as brincadeiras
que a gente usa como escudo para não assumir a responsabilidade. Entendi. O livro dá um exemplo que é cômico e trágico. Um professor acima do peso que, quando perguntado da barriga, dizia que era um calo sexual, de tanto que a esposa se esfregava nele. Nossa. Todos riam, mas o que ele estava fazendo era usar o humor para não encarar um problema de saúde. E aqui vem o ponto crucial. Segundo a fonte, o cérebro não diferencia a brincadeira da verdade. Ao classificar o problema como uma piada, ele para de procurar uma solução. A historinha desliga o radar de mudança. Entendi. Mas essa ideia de você é o único responsável, sabe? Ela pode soar bem pesada para alguém que está passando por uma fase difícil, não? Quase como colocar a culpa na pessoa. Essa é uma distinção fundamental e o livro tenta deixar isso claro. A autorresponsabilidade não é culpa. Culpa olha para o passado e paralisa. Certo. Responsabilidade olha para o futuro e capacita. A premissa não é dizer que fatores externos, tipo uma crise econômica, uma doença, não existem. Eles existem. A questão é, uma vez que algo aconteceu, o que você vai fazer a respeito? O que eu posso controlar? Isso. A crença central é que, se você teve o poder de, consciente ou não, participar da criação da sua situação atual, você também tem o poder de criar uma nova. É sobre focar na sua resposta. As 6 leis que o livro propõe são sobre essa troca de foco. Do tipo? Em vez de buscar culpados, busque a solução. Em vez de se fazer de vítima, faça-se de vencedor. É uma mudança de postura mental. Faz sentido. É sobre trocar a pergunta por que isso aconteceu comigo por o que eu faço com isso agora. E isso nos leva para a ação. Tem uma ferramenta no livro que eu achei muito prática para isso. A regra 10-90. Essa mesma. Que é a autorresponsabilidade na prática. Exato. A ideia é que 10% da nossa vida são os eventos. Uma batida de carro, o filho tirar uma nota baixa, ser demitido. O fato. O fato. Os outros 90% são a nossa reação a esses fatos. O autor conta um caso pessoal. Ele sofreu uma batida de carro. Os 10% foram o carro amassado. A reação comum seria raiva, briga, estresse. Mas ele focou nos 90%. O que ele podia fazer para resolver? Conversou calmamente com outro motorista e dessa conversa acabou nascendo uma parceria profissional que rendeu muito mais do que o conserto do carro. Perfeito. O poder não está no evento, mas na nossa interpretação e ação. Onde a gente coloca o foco, a energia flui. Se ele focasse nos 10%, o problema ia se expandir, o dia ia ser arruinado. Ia ficar remoendo aquilo, né? Exato. Ao focar nos 90%, ele transformou um problema numa oportunidade. É um músculo que se treina. Mas vamos ser sinceros, isso só ótimo na teoria. No calor do momento, com adrenalina, como alguém vira essa chave? Parece quase sobre-humano. A fonte sugere que não é um botão mágico, mas uma habilidade que se desenvolve com a prática. Começa com as pequenas coisas, o café que derramou, o trânsito inesperado. Entendi. Em cada pequeno evento, você treina conscientemente a sua resposta. Em vez da irritação automática, você para e pergunta: ok, isso são os 10%. Qual é a minha melhor jogada para os 90%? Com o tempo, essa resposta se torna mais automática. E outra ferramenta poderosa para isso é a comunicação. Ah, sim. Aqui a coisa fica muito interessante. A parte sobre como as nossas palavras criam a nossa realidade. O poder criador da palavra. Ele chega a citar a passagem do Gênesis, né? Haja luz e houve luz. O que a gente fala, seja eu não consigo ou eu sou capaz, funciona como uma profecia que o nosso cérebro se esforça para realizar. E vai muito além do que a gente fala. A comunicação não verbal, a nossa fisiologia, talvez seja ainda mais impactante. Como assim? Aqui a coisa fica fascinante porque entra em território científico. O livro cita um experimento clássico. Pesquisadores pediram a um grupo para levar a tirinha de jornal. Metade do grupo tinha que segurar uma caneta entre os dentes. Entre os dentes. Sim, o que força os músculos do rosto a formar um sorriso. A outra metade segurava a caneta com os lábios, formando uma expressão de raiva. Espera aí, essa parte me pegou. Quer dizer que eu posso literalmente enganar meu cérebro para ele se sentir mais feliz só mudando a minha expressão facial? Isso parece simples demais para ser verdade. Parece, mas os resultados são consistentes. O grupo que sorria com a caneta
avaliou as tirinhas como sendo muito mais engraçadas que o outro grupo. Uau! Uma pequena mudança na fisiologia alterou completamente a percepção da realidade. É porque o cérebro e o corpo estão numa via de mão dupla. O que você sente muda a sua postura, mas o que você faz com sua postura muda o que você sente. Incrível. É o princípio por trás das posturas de poder. Ficar em pé, com o peito aberto, mãos na cintura por 2 minutos, isso pode comprovadamente aumentar a testosterona, o hormônio da confiança, e diminuir o cortisol do estresse. Incrível. Então, a gente acorda para a realidade, assume a responsabilidade, age com foco e usa a nossa comunicação e até a postura para moldar o nosso estado interno. Mas, o que está por baixo de tudo isso? Onde essa programação toda fica armazenada? Aí a gente chega na base de tudo: as crenças. A fonte organiza isso numa estrutura que chama de pirâmide do indivíduo. Ser, fazer e ter. Exato. O modelo de 3 níveis. No topo está o ter, as coisas que a gente acredita merecer. No meio, o fazer, o que a gente acredita ser capaz de realizar. E na base de tudo, sustentando o resto, está o ser, a nossa identidade, quem a gente acredita que é. E a grande armadilha, segundo o livro, é que a gente tenta construir essa pirâmide de cabeça para baixo, certo? Exatamente. A sociedade nos empurra para a lógica do ter para ser. Quando eu tiver aquele carro, serei bem-sucedido. Quando eu tiver aquele relacionamento, serei feliz. Isso, a gente busca coisas externas para definir nossa identidade. A proposta do livro é a inversão total. A mudança real, duradoura, acontece de baixo para cima. Primeiro, você trabalha a sua crença de identidade. Eu sou uma pessoa capaz e merecedora. Isso fortalece sua crença de capacidade. Eu posso fazer o que é necessário. E, como consequência natural, você passa a ter os resultados que correspondem a essa identidade. E essa conexão com os relacionamentos que o livro faz com o conceito de homofilia, nossa, é um soco no estômago. A ideia de que a gente se conecta com pessoas que espelham nossas crenças. Sim, o exemplo da fonte é muito forte. Uma mulher financeiramente bem-sucedida, poderosa, que inexplicavelmente só se relaciona com homens que a desvalorizam. Que não tem ambição. Sentido. Mas pela ótica da pirâmide, faz todo o sentido do mundo. Ela pode ter sucesso, mas se a crença de identidade dela, o ser, for de não sou boa o suficiente ou não mereço ser amada, Ela vai buscar parceiros que confirmem isso. inconscientemente o ambiente externo dela vai se organizar para validar o seu mundo interno. É um ciclo que só se quebra quando a mudança acontece na base da pirâmide. Uau. Ok, então a jornada que o material propõe é bem clara. Começa com esse acordar, com o choque de perceber a diferença entre a vida comum, que a gente aceitou. E a vida normal, que é a vida plena que a gente deveria ter. A partir daí, esse despertar te dá o combustível para agir com autorresponsabilidade. É a decisão de largar as historinhas, parar de procurar culpados e focar nos 90% que estão no seu controle. Usando ferramentas como a comunicação verbal e principalmente a não verbal. E tudo isso, no final das contas, serve a um propósito maior: reprogramar a base da nossa pirâmide pessoal. Fortalecer a crença sobre quem a gente é. Para que o que a gente faz e o que a gente tem se tornem uma consequência natural e não uma busca desesperada para preencher um vazio de identidade. É um ciclo que se reforça. Exato. Você muda a sua crença de identidade, isso te capacita a agir de forma diferente, o que gera novos resultados, e esses novos resultados reforçam sua nova identidade. A máquina começa a girar na direção certa. Perfeito. E para fechar, tem uma frase da fonte que amarra tudo isso de um jeito muito poderoso e que fica como uma provocação para a nossa reflexão. É a seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim.